Sejam todos bem-vindos a mais um encontro ambiental da fase 3 do Parque Eólico Ventos da Bahia, executado pela Papyrus. O tema de hoje é Repensando a Cultura do Fogo na Agricultura, com a coordenadora de Fiscalização Preventiva de Campo de Fisco-Fis INEMA, Fabiola Cotrim. Bom, vamos iniciar, né? INEMA, Programa Bahia Sem Fogo, 2021. Uso do fogo. O uso do fogo, ele é o uso histórico-cultural de muitos anos, onde nós temos uma história muito grande para usar o fogo. É um costume desde os primórdios, antigo, e hoje, a exclusão do uso do fogo, através de uma maneira desordenada, isso é importante para revermos as nossas ações. Novas maneiras de cultivo e manejo do uso do solo. Como surge? Acúmulo de combustível, regime do fogo alterado, queima descontrolada e sem autorização legal dos estados, incêndios intensos, severos e de grandes proporções, falta de sensibilização comunitária quanto às novas maneiras de manejo e cultivo do fogo. A necessidade de sensibilização comunitária é muito grande, porque o trabalho de novas maneiras de cultivo e manejo do fogo é importante para que a sociedade perceba que existem outras maneiras de cultivar o seu solo. Uso do fogo, o que provoca? Perda da biodiversidade, prejuízo para a saúde, alteração de paisagem e emissão de gases de efeito estufa. Acirramento de conflitos, alto custo para os gestores e proprietários e os produtores rurais. Legislação. Então, por trás desse uso do fogo, nós temos várias legislações que regem e substanciam o não uso do fogo, ou usá-lo de forma que tenha uma lei legal para que seja utilizado. A Constituição Federal, que todos conhecem, né, que seu artigo 225, onde todos têm o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, sendo bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade da vida, impondo-se ao poder público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações. Como a gente deve repensar as nossas ações? Nós temos deveres e poderes para que a gente possa usar ou não o fogo. Legislação. Princípio da responsabilidade ambiental. Qual é o nosso desafio nessa parte da vida? O nosso desafio é o quê em relação ao meio ambiente? Compatibilizar a conservação ambiental com o desenvolvimento para atingir a sustentabilidade, que é o que nós queremos, a sustentabilidade ambiental. Outras legislações. A Lei 9.605, de 98, que é a Lei de Crimes Ambientais, sanções penais e administrativas. Caso a gente use o fogo e se transforme em incêndio florestal, os órgãos competentes têm a legislação para se substanciar os seus atos administrativos. A Lei 12.651 de 2012, que é o Código Florestal. A Lei 10.431, que é a Política de Meio Ambiente e de Proteção à Biodiversidade da Bahia. O Decreto 14.024, que regulamenta a Lei 10.431, o Decreto 15.180, de 2014, Portaria 8.578, que justamente regulamenta a DQC, que é a Declaração de Queima Controlada, Decreto 18.398, de 2018, que é o Regimento Interno do INEMA, e na esfera municipal, Lei Complementar 140, de 2011.
Então, todas as esferas, tanto federal como estadual e municipal, ela tem responsabilidade legal em relação aos incêndios florestais, como também a sociedade em si. Nós temos aqui um gráfico, na verdade, é como os incêndios se transformam numa vegetação. O fogo, né, que está no centro, e por que se dá esse descontrole em relação aos incêndios? É justamente o quê? Uma produção agrícola, a falta de conhecimento, a falta de sensibilização comunitária, vegetação muito, a gente chama na Chapada Diamantina de biomassa, preservada, e acaba o quê? Prejudicando tanto a fauna e a flora, os biomas, tanto da Caatinga, Cerrado e Mata Atlântica, como também espécies introduzidas naquela região, no caso de gramíneas, que na verdade, que possuem um bioma que não era para estar neste bioma. No caso da Chapada Diamantina, existem algumas espécies que geralmente provoca e influencia a questão do fogo. E tem espécies também que necessitam do fogo, que é no caso das savanas, do nosso cerrado. Então, assim, é de repensar esse fluxograma das ações do uso do fogo. O fogo é totalmente ruim para vocês? Não, o fogo não é totalmente ruim. Algumas práticas que podem ser utilizadas com autorização dos estados. No caso da Bahia, a DQC, Declaração de Queima Controlada. Quem emite essa declaração perante a legislação, que eu falei no outro slide, é justamente o estado, o INEMA. Manejo integrado do fogo, interligado com os outros órgãos competentes. Hoje, o manejo integrado do fogo é uma discussão muito grande, inclusive está sendo até vistoriado, analisado, legitimado, para que algumas áreas de alguns biomas tenham essa utilização. Então, é de repensar esse uso no manejo integrado. Ambientes, agora depende, né, de ambientes independentes e ambientes dependentes. O ambientes independente, o fogo exerce pequeno papel ou desnecessário. Então, não há necessidade para o uso do fogo. Ambientes dependentes, favorecidos, totalmente adaptados ou mantidos. Fogo, muitas vezes, necessário para as espécies, que é o caso do cerrado, do bioma cerrado. Desenvolvem e se adaptam naquela situação de queima. Cuidado, ambientes sensíveis, tem que ter o máximo de cuidado com relação a esses ambientes sensíveis, aquelas espécies não catalogadas, por exemplo, remanescentes florestais, a gente tem que tomar esse cuidado, e não evolui o fogo recorrente, alta mortalidade da biodiversidade e do ser humano. Ambientes influenciados, transmissão entre favorecidos e sensíveis. Objetivo geral do INEMA nas ações do Programa Bahia Sem Fogo: apoiar as atividades voltadas à fiscalização e monitoramento dos incêndios florestais, associados ao planejamento do Comitê Estadual. Por quê? Porque o INEMA, ele trabalha com fiscalização. Ele autua, ele orienta, ele adverte, ele notifica, justamente para que as pessoas vejam a necessidade de se regularizar. Se você quer fazer sua queima controlada, procure ao INEMA no período certo. Porque justamente tem uma suspensão da DQC em determinadas áreas e determinados municípios e determinados biomas. Então, você precisa estar legalmente correto para executar a ação. Monitoramento. As ações do INEMA começam a partir de quê? De quando? A partir das informações emitidas pelo boletim de monitoramento do INEMA. Então, nós vamos lá, nós temos uma sala de situação que justamente
informa, olha, está tendo foco de calor naquela determinada região. Por exemplo, hoje está tendo alguns focos de calor na região oeste, então é para que a gente fique em alerta com a região oeste. Então tem o quê? Primeiro o boletim de monitoramento do INEMA e das informações recebidas pela população. A população nos ajuda muito, é um programa que vem em conjunto com a sociedade, que justamente pode nos informar que tem esses focos de calor e que pode ser transformado em um incêndio florestal. O Corpo de Bombeiros, porque legalmente quem combate incêndio florestal é Corpo de Bombeiro, brigadistas, Bombeiro Civil, e aí vai. É uma rede de comunicação muito boa e de informações para que a sociedade não perde tanto a biodiversidade. Lideranças locais também, né? Nós utilizamos aeronaves, helicóptero, Artractor, que são os aviãozinhos que lançam água, e uma série de EPIs e EPCs. Com relação a combate, todo mundo, a expectativa é combater, falar de fogo é combate. Não, gente, todo o trabalho tem que ser feito através de uma sensibilização comunitária. Se as pessoas entenderem que o trabalho de educação ambiental, de sensibilização comunitária, de mostrar à sociedade novas maneiras de cultivo e manejo do solo, ensinando agricultura familiar, projeto Mandala, estou dando aqui alguns exemplos, viu? Para que a gente possa utilizar aquele que o pessoal fala que é resto, e na verdade não é resto, é aproveitamento das espécies para substanciar aquela agricultura, nós não teríamos o combate. Infelizmente, os combates, eles precisam ser feitos e a responsabilidade legal é do Corpo de Bombeiro, não é do INEMA. Muitas pessoas ligam para o INEMA, mas não é do Corpo de Bombeiros, com apoio de brigadistas voluntários, que são os guerreiros que vão na frente, bombeiros civis, Previfogo, IBAMA, Previfogo e CMBio, brigadistas de empresas. É uma rede, na verdade, como eu falo, de comunicação que faz com que as coisas aconteçam na parte do combate. Então, assim, é emocionante, porque quando você vai para um incêndio florestal, você tem que ter muito cabeça, coração frio, para que combata e que não perca a linha das ações. E caso tenha algum incêndio florestal, é necessário denunciar para o Corpo de Bombeiro 193. Essa pesquisa foi realizada no dia 1º até o dia 1º/7. Hoje, eu fiz questão de entrar no INPE e pesquisar sobre as questões dos focos de calor no BD Queimadas do INPE. Até 1º/7, nós tínhamos 1.840 focos. Hoje, nós temos 2.051 focos de calor registrados, do dia 1º de janeiro até dia 13/7 de julho de 2021. Então, assim, é uma quantidade de focos que pode não ter sido incêndio florestal, tem que deixar bem claro isso, onde teve bastante em relação aos anos anteriores. Municípios que registram maiores quantidades de focos de calor em 2021. Bom, volto a dizer, a pesquisa foi até dia 1º/7. São Desidério, Formosa do Rio Preto, Jaborandi, a maioria em si na região oeste. Hoje, também pesquisei, justamente Formosa do Rio Preto, São Desidério, Jaborandi, Correntina e Cocos. São 5 que possuem maior quantidade de focos de calor hoje na Bahia. Quantidade de focos de calor por bioma. Agora vocês vão perceber uma situação que é de se pensar.
Até 1º/7, nós tínhamos o bioma Mata Atlântica como maior quantidade de focos de calor. Só que, na pesquisa de hoje, o Cerrado ultrapassou a Mata Atlântica. Então, assim, para vocês verem a questão do cuidado que nós temos em repassar essas informações e na questão de pesquisa. Ah, mas a Caatinga é tão sofrida. Bastante sofrida, mas hoje a maior quantidade de focos de calor registrados pelo INPE está no bioma Cerrado. Mapa de situação. Vamos lá. Esses pontinhos vermelhos que vocês estão vendo aí são pontos do dia 1º de janeiro até 1º de julho, pontos de focos de calor no estado da Bahia. Então, bastante focos de calor. Mas, para quem não entende, acha que a Bahia inteira está queimando. Mas, na verdade, não é. São pontos quentes, que foi registrado pelo satélite de referência do INPE. Em cima disso aqui, nós colocamos mapa sobre mapa para ver o que é incêndio florestal e o que foi uma coivara, ou que foi uma queimada, por exemplo, em um lixão, ou uma fogueira que ultrapassou os 30 metros de extensão dessa localidade e o satélite pegou. Prioridades do programa Bahia Sem Fogo. Como eu disse, o programa Bahia Sem Fogo, ele atende a Bahia inteira. E, como todo programa, nós temos algumas prioridades. Primeiro, lógico, vidas a salvar, unidades de conservação estadual, remanescentes florestais, assentamentos, grupos indígenas, ribeirinhos e quilombolas. Alguns registros fotográficos normal de vocês, rotineiro, né? Nós temos aqui o Airtracto lançando água, alguns bombeiros e brigadistas apagando uma floresta, um incêndio florestal, né? Indo para o combate, esse primeiro registro, é justamente os combatentes indo para o combate. Eu gosto muito dessa foto porque demonstra o perigo, a responsabilidade e o amor que as pessoas, os seres humanos, têm perante a natureza. Então, assim, eu convoco a todos da Chapada Diamantina, de outras regiões que estão nos escutando, para que levante essa bandeira no sentido da preservação da biodiversidade, do manejo integrado do fogo, da utilização legal, caso queiram fazer uma queimada, que não façam indiscriminadamente, irregular, tenham muito cuidado, porque é crime. E a gente tem que ter esse cuidado com a biodiversidade. A fauna e a flora, ela perde muito com relação a esses incêndios florestais. Bom, aqui você demonstra, é uma foto que demonstra, assim, a evolução. Foi um incêndio florestal em um lote, em um sítio, onde a expansão imobiliária chegou em uma determinada região e ele acabou se perdendo e acabou atingindo, não sei se vocês viram ali atrás, o rancho e prejudicial em toda a situação, seja ela econômica, social, a biodiversidade que eu venho falando aqui o tempo todo, da fauna e da flora. Bom, referências bibliográficas. Na referência bibliográfica, a gente utilizou toda a parte legal, né, a parte federal, estadual e municipal. Utilizamos também as portarias do INEMA, lembrando que todos os anos o INEMA, ele publica uma suspensão da DQC,
por determinado período, justamente é um apelo da sociedade perante a biodiversidade e cumprida pelo INEMA, que inclusive está de parabéns nesse sentido de preservar e cuidar desse tema, de levantar essa bandeira no sentido de novas maneiras de cultivo e manejo do solo, e também alguns relatórios nossos da fiscalização, que a gente tem como um escudo no sentido de mostrar para a sociedade transparência das nossas ações, que é necessário. BD Queimadas, que é o que a gente acompanha através do monitoramento que nós temos, o boletim de monitoramento do INEMA, além de várias bibliografias no sentido de livros, experiências de comitês estaduais, dos estados, né? Tanto de Minas Gerais, como também de Mato Grosso do Sul. Obrigada a todos. Meu nome é Fabíola Cotrim, como eu falei no início, coordenadora de fiscalização de campo, coordenadora técnica, e eu deixo uma frase para vocês repensarem, porque, como eu disse no início, não adianta a gente falar, adianta a gente agir de forma conjunta, coesa, e que a sociedade venha fazer o papel, não cobrando da esfera estadual, municipal, federal, e sim fazendo o seu papel, conjuntamente com todos. Muito mais importante que repassar conhecimento é desenvolver no indivíduo a capacidade de fortalecer, conhecer os seus direitos e deveres e, principalmente, aprender. Ricardo. Então, deixo aí para vocês essa frase, para que a gente possa repensar nossas ações com relação à biodiversidade para se chegar a uma sustentabilidade ambiental. Obrigada a todos.